Olá, eu sou o Dr. Cláudio Silveira, sou oftalmologista e doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. O assunto de hoje é: toxoplasmose na gravidez é um risco? O que acontece com o bebê quando a mulher adquire a toxoplasmose pela primeira vez durante a gestação? Essa é a situação em que o bebê pode ter complicações graves. No primeiro trimestre, a mulher vai ter um percentual de 10 a 15% de chance de passar para o bebê. E o bebê não está formado no primeiro trimestre. Então as complicações podem ser nem a gestação nem vai adiante, ela pode ter um aborto, ou pode ter complicações neurológicas importantes, como microcefalia e hidrocefalia. Também alterações neurológicas menores podem estar nesse período. No terceiro trimestre, existe uma chance de em torno de 60% da mulher que teve a doença adquirida passar para o bebê. É alto, 60%, e esses bebês vão ter complicações de vários tipos. A complicação ocular é a mais frequente, mas eles podem ter problemas neurológicos menores e podem até nascerem clinicamente assintomáticos. Mais tarde, essa toxoplasmose poderá se manifestar. Pensando em toxoplasmose, a mulher precisa fazer exames antes de engravidar? É a situação ideal, porque se ela estiver numa fase de doença, o exame der positivo, ela vai tratar e vai esperar para engravidar quando for seguro, talvez depois de uns 6 meses, dependendo do caso. No caso da mulher ter exames negativos, o cuidado é que ela faça exames sequenciais a partir do início da gestação a cada 30 dias, para ver se nesse momento ela faz a soroconversão, se ela adquire a doença, para que ela tenha a oportunidade, se isso ocorrer, de tratar precocemente a doença. Quais os exames que a gestante pode fazer para saber se ela tem toxoplasmose? Exames de sangue, basicamente exames de anticorpos, do tipo IgG, IgM, IgA e IgE. Os mais importantes, que normalmente são suficientes, são o IgG e o IgM, que determinam se ela tem a doença em atividade. Existe um exame que, em algumas situações, ele pode ser usado, que se chama avidez do IgG. E o que ele mostra, essa tal de avidez? É se a mulher pegou a doença antes de engravidar ou depois. Porque se ela pegou a doença antes de engravidar, o risco é baixo de complicações. Talvez não precise nem tratar. E se ela pegou a doença durante a gestação, o tratamento deve ser instituído o mais breve possível e ser mantido até o final da gestação. Então, vamos falar de um exame que se chama punção de líquido amniótico. Esse exame traz uma informação sobre a contaminação do feto. Ele deve ser feito se realmente houver necessidade pelo risco que ele traz para o bebê. Ele traz um risco de abortamento de 1 por 200. Se nós pudermos tratar a gestante e proteger o bebê sem fazer esse exame, é o ideal. Nós estamos pensando em proteger o bebê. Existem exames feitos com ultrassom que são isentos de risco para a mãe e para o bebê, que também pode trazer informações se houve comprometimento do feto. Esses exames estão liberados, porque nós vamos ter uma informação sem trazer risco para o bebê. Existe tratamento para evitar que o bebê seja atingido? Sim, os tratamentos diminuem o risco de complicações dos bebês. Tem até um estudo importante feito na França, onde 1.800 mulheres foram acompanhadas e o tratamento reduziu de 60% para 16% o número de complicações dos recém-nascidos. Gestantes que tiveram toxoplasmose no passado estão imunes para gestações subsequentes? Esse assunto é controverso. Normalmente se diz para uma gestante que ela não precisa se preocupar, porque ela já está imune, é uma imunidade natural. Isso é a regra, mas existem exceções à regra. E durante muito tempo se falou que os casos que apareciam deveriam ter algum problema, não se tinha uma confirmação. O primeiro caso, bem documentado, com comprovação, foi um caso feito aqui na Clínica Silveira, quando eu descobri um caso de uma paciente e eu tinha o estudo da mãe desde 1978. Nessa época ela tinha tido lesão nos olhos, a gente sabia que ela tinha toxoplasmose, era confirmado, não só laboratorialmente, como clinicamente. Aí ela teve 2 filhos, e esses 2 filhos eram normais. E depois de 22 anos teve um terceiro bebê. E esse terceiro bebê teve toxoplasmose congênita, comprometendo um dos olhos na parte central, o outro olho na parte mais periférica.
E além disso, essa criança nasceu com calcificações cerebrais. Por que isso ocorre? Basicamente, duas possibilidades. Uma recontaminação por uma cepa diferente, um tipo diferente de toxoplasma, ou uma reativação, onde estariam envolvidos fatores inerentes à imunidade da paciente. Como se faz a prevenção da toxoplasmose? No caso das gestantes, o cuidado é redobrado. Numa casa em que tenha gatos, ela não deve ser a pessoa escolhida para fazer a limpeza da caixa de areia, onde o gato elimina as fezes. E se ela for lidar com a terra, o jardim ou com a horta, o ideal é que ela use luvas para evitar a contaminação. Em relação às carnes, elas podem ser congeladas previamente, que diminui a infectividade, e consumidas bem cozidas. E ao consumir verduras ou frutas, nós devemos lavar bem. E o uso de uma solução com vinagre e depois passar essas verduras e frutas numa água corrente elimina mecanicamente o toxoplasma. A água deve ser fervida ou ser de uma procedência segura. O uso de filtros também está indicado. Existem muitas doenças que a gente convive ao nascimento que não tem como prevenir. A toxoplasmose tem como prevenir. Então, não há razão hoje em dia para que a gente conviva com crianças com comprometimento neurológico ou oculares severos, quando a gente poderia ter evitado isso. Então, é importante que você atente para essas formas de evitar o contato com a doença. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe nossos vídeos.